fato recente, Elet e TRPL. Para a transição paulista, não muda nada? Ou vocês têm alguma preocupação quanto a isso? E depois eu queria falar um pouquinho sobre a Eletrobras desse lado também, para vocês trazerem um pouco da tese. A Taesa vai acabar, na visão de vocês? Ela vai deixar de ser uma boa pagadora de dividendos como era no passado? Como vocês olham para a Taesa hoje? Por quê? O que vocês têm na carteira hoje de posição? O Best, atualmente eu só não tenho T, né? Então tenho de energia, tenho Auren, tenho Taesa, TRPL, isso. Banco, sem dúvida nenhuma, os mais relevantes são o Banco do Brasil e Santander. Seguros, BB Seguridade e Caixa, tem nem o que falar. Então são essas que a gente tá sempre comentando. E mais as voltadas para oportunidade, né? Que são posições mais táticas, enfim. Cosan, uma posição bem grande. Taurus. Legal. Tem Unipar, tem o Klabin, tem um pouquinho de IRB, tem Eternit. E essas aí são todas, você considera oportunidade mesmo? Oportunidade. Legal. Oportunidade. Tem um pouquinho de Petro também. Então é isso, 16 empresas. Tá bom demais, assim, já é o limite Tá do que pensando em vender. eu tenho uma posição ridícula lá de pequenininha, assim, de Eletrobras. Eu vendi um pouco na época da eleição. Uma posição grande, vendi. E fui trocando aos poucos por posições que me pagavam com mais frequência, né? Batendo um preço-alvo aí pra mim, entre 45 e 50 reais, eu já troco por alguma outra coisa. A Luiz citou aqui indiretamente Taesa, né? Por conta do IGPM, Sim. acredito. E aí eu queria aproveitar e fazer a pergunta nesse setor, porque acaba entrando no setor Best. Depois eu queria falar também de alguns outros fora do setor Best, para tentar entender a visão de vocês para uma carteira previdenciária saindo desse setor. Mas aí, começando por elétrica. A gente teve aqui na Genial recentemente com o CEO interino e o CFO da Taesa, que é o Rinaldo Pecchio. A gente esteve com ele aqui no podcast. Tivemos também com o Rui e com a Carisa, que agora é CFO da TRPL. Tivemos também com o CFO da Auren. Então, enfim, a gente teve vários insights aqui vindo dos executivos. E aí, falando primeiro de Taesa, acho que é uma pergunta que, não dá para não fazer, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber. A Taesa vai acabar, na visão de vocês? Ela vai deixar de ser uma boa pagadora de dividendos como era no passado? Como vocês olham para a Taesa hoje? Porque é um fato que ela passa por desafios hoje, alguns. Uma alavancagem maior do que os seus pares, pode ser visto como um desafio, frente aos concorrentes. Tudo bem, eu não vejo dessa forma, mas algumas pessoas falam. É uma empresa que tem um prazo médio de concessões mais curta do que os outros, mas a gente já teve também outras empresas passando por isso e elas sobreviveram. Só que isso causa euforia. Acho que volta nessa mesma palavra. E aí mudaram recentemente a política, o pessoal começou a fazer conta, falou, o dividendo vai ficar menor agora, não sei o quê. Como que vocês olham para a Taesa hoje? Porque eu acompanhei várias lives que vocês já fizeram no canal de vocês lá no YouTube, falando sobre a Taesa, enfim, trazendo um pouco dessa visão, talvez querendo acalmar um pouco o pessoal sobre isso. E eu também tenho tentado fazer esse trabalho, acho que um pouco aqui no podcast. Não trouxe o CEO e o CFO para isso. O que ficou claro na minha visão momento talvez mais desafiador, mas a empresa não vai acabar. Qual que é a visão de vocês para passar para o pessoal? Você sabe que o investidor é um bicho engraçado, né? Quando a Taesa estava distribuindo a torta direita lá, os 4 e pouco, né? Ninguém falava nada. Não, tava todo mundo feliz. Porém, com aquela pitadinha, aquela crítica, tipo, será que não tá distribuindo demais? Tá meio alavancada? Acho que eles deveriam ser um pouquinho mais conservadores. Aí eles escutam, se tornam mais conservadores, porque muito provavelmente De fato, devem... Não, acho que não é de que de fato estava pagando muito. Acho que o custo de oportunidade também de você deixar esse dinheiro em caixa enquanto não aparecem boas oportunidades, para que você vai deixar lá? Distribui para o acionista, ele vai saber melhor o que fazer. Inclusive, recomprar suas próprias ações, né? Você retribui o acionista, fideliza, né? E a hora que eu precisar, eu retenho, né? Muito provavelmente eles devam participar do leilão agora do segundo semestre, né? Enfim, vão ter concessões ali que são bastante aderentes com o planejamento estratégico deles. Agora que é um momento que, de fato, pode ser que tenham boas oportunidades ali de retorno, eu vou reter o dividendo, né? Eu vou alterar minha política para algo que seja muito mais compatível com o meu fluxo de caixa, né, que é o caso do regulatório versus o IFRS. Vou fazer bons investimentos, porque olhando ali para as opções que eu tenho de destinação dos meus recursos, vou ter uma tira interessante aqui. Em 3, 4 anos eu volto a remunerar muito bem o meu acionista novamente, né? Então as pessoas nunca estão felizes.
Então, acho que a gente sempre tem que entender o momento que as empresas que a gente investe estão passando no momento, né? O yield que ela gerou no ano passado, ou retrasado, foram fruto de investimentos que foram feitos há 10 anos, no último ciclo. Então, os próximos dividendos que virão estão sendo construídos, serão construídos neste momento, né? Então, você tem que definir se você é sócio e você está ali nos bons e maus momentos, né? E os maus momentos é quando geralmente você tem boas oportunidades de compra, ou se você é um caçador de yield. E aí você vai estar sempre pegando o yield passado, não o yield futuro. E muito possivelmente pode cair numa enrascada de, às vezes, olhar para o passado, às vezes foi um extraordinário e o cara sai comprando, que já aconteceu várias vezes. Exato, que a gente sabe que já aconteceu várias vezes. Mas a gestão da Taesa, né, você teve o contato com o pessoal, eles são muito conservadores, São. né? Eles são muito bons no que fazem. Então, eu acho que a gente vai começar a viver um momento dessas empresas que ganharam leilão não conseguir executar. E eles são top. A expertise deles nisso aí talvez a melhor do mercado. Né? Também nessa... E aconteceu com a TRPL ano passado. Exatamente. Não lembro. Porque os caras foram impedidos. Porque os caras foram impedidos pela ANEEL de executar. Exatamente. Então, esses caras eu acho que eles vão acabar em algum momento abocanhando esses aventureiros que entraram e ganharam os leilões, porque eles não vão conseguir entregar. Eles entram, conseguem entregar num prazo muito menor, normalmente 2 anos antes, 3 anos antes, e aí conseguem aumentar a remuneração. Então, essa é a estratégia deles. Eles são bons nisso. Então, particularmente, eu acho que a Lu também aqui falou muito bem, a gente está tranquilo. Eu acho que isso faz parte de um ciclo de uma empresa. Uma empresa vai ter altos e baixos, não tem como crescer de forma infinita, mas a gestão é muito boa, sabe o que está fazendo. Quantas vezes nós já escutamos que Taesa agora não vai ter mais dividendo? Eu estou escutando isso tem pelo menos uns 10 anos que eles estão falando isso. Todo dia o analista fala uma coisa dessa, né? E continua pagando. Eu acho que a posição dela de mudar a política de distribuição a partir do regulatório... Vocês acham boa? Vocês acharam boa? É o que já era, o que o mercado fazia. Todo mundo já fazia dessa forma. Ela só está fazendo o que os outros já faziam. Eu acho que está super coerente e correto. Porque senão, eu vou calcular o lucro ali, vou usar o regulatório, outro eu vou usar IFRS, então assim, fica uma bagunça. Né? E outra, já se mostrou disposta ano que vem voltar a aumentar o payout, né? Então, já existe um compromisso público de que, olha, mudei a política, a base da minha política, reduzi o payout para este ano, que é um indicador de que tem oportunidade de alocação melhor do que distribuir para o acionista. Ano que vem, eu volto a pagar o yield o payout que eu pagava antes, né? E é muito curioso também, Jean, como as pessoas acham que se o mercado inteiro tá vendo alguma coisa acontecer, isso provavelmente já tá no preço. E as pessoas acham que os gestores estão assim, né? Pô, a minha concessão vence em 2030, o que a gente faz? Na hora que chegar lá a gente vê. Não é assim que funciona, né? Todo mundo tem metas, tem bônus, tem, enfim, ambições profissionais também, claro. Tem o seu dever fiduciário lá perante a companhia, né? De fazer crescer, enfim, de gerar bons retornos aí ao acionista. Então, não tem ninguém parado lá. Eu tenho certeza absoluta que tá todo mundo, área de projetos lá, tá sem dúvida nenhuma, olhando alguma coisa aí pra fazer no segundo semestre. Eles estão retendo para alguma coisa, para algum leilão. E tem um detalhe que pouca gente sabe, é que Taesa tem uma reserva de lucros, assim, astronômica. Se não me falha a memória, é uns torno de uns R$4 por ação. É alto esse valor. Foi até o Fabião que me falou uma vez. Não estava nem atento, mas porque o Fabião adora a Taesa. Mas então, assim, eu acho que se algum momento falhar, né, essa estratégia, pode ser que distribuam. Então, assim, eu estou completamente tranquilo. Né? Boa. E nesses preços de 35, praticamente, vocês veem como uma barganha, assim, ou hoje não tem tanta margem de segurança frente ao que vocês têm até na própria plataforma, se quiserem usar? Olha, tá com bastante diferença em relação ao preço teto. Mesmo ela reduzindo um pouquinho o payout, né? Consequentemente, o dividend yield deve vir mais baixo. Ainda tem bastante margem de segurança. Mas não é uma grande barganha como a gente tinha 5, 6 anos atrás. Mas assim, é um preço ok, não tá caro, entende? Pro cara que tá naquela ideia que a gente tava conversando, começando, fazendo seus aportezinhos mês a mês, se o cara tem Taesa, é melhor ele continuar comprando as ações do que ficar segurando, esperando. Perfeito, porque um momento é um business muito fácil de você analisar, assim. O business da empresa é fazer um bom leilão, quer dizer, oferecer um ágio ali interessante, que ela consiga ter um retorno, né, tanto na velocidade da construção, né, quanto que é o OIM, quanto da própria concessão, que é a RAP ao longo do tempo, né?
E entender que, pô, os caras estão lá todo dia pensando nisso, Olhando né? para isso. Então, acho que nosso papel como investidores, analistas, enfim, mercado é cobrar, ficar em cima e os caras entregar, né? Agora ficar conjecturando que os caras vão quebrar todo um histórico de 20 anos, né? Assim, nos últimos 20 anos eles entregaram o que prometeram, até muito mais. Então, acho que uma boa parte dessa história também é você confiar, né? Sim, Tem muita coisa que você precisa ali na base da confiança. verdade. E a confiança ela é gerada a partir do histórico, né, Lu? Claro, Então, uma a gente- confiança cega, Não claro. é porque alguém tá falando, pô, o Histórico de entrega. histórico de entrega é muito positivo, então vamos dar um crédito, É. né, de confiança. E é claro, a gente também não é cego, né? Se a gente em algum É momento lógico. observar que a Alguma coisa não coisa tá tá andando. andando, a gente desfaz da posição, sem dúvida Exato. nenhuma. Fato recente, Elete e TRPL. Que não é, se eu for pensar, não é um fato recente, né? Porque já vem de trás esse, agora, fato, né? Mas antes era rumores. Ah, vai vender, vai vender. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que se falou nessa venda, nessa potencial venda naquele momento, né? Da participação que a Elete tinha em TRPL, as ações caíram bastante. Muito. E eu achei muito bizarro, assim, porque você olhava para fundamento do negócio e falava, pô, não mudou nada. E eu estive com o Rui e com a Carisa aqui um pouquinho antes. Eu falei, cara, tá muito bizarro isso daqui. Inclusive, para mim, foi uma ótima, foi um bom momento de oportuno para comprar. Também comprei. E aí, enfim, passou isso, meio que caiu por água abaixo, aí depois saiu aquele waiver ali com os debenturistas, que saiu as garantias. Opa, agora vai vender. Agora vai vender. Aí caiu um pouquinho de novo, mas aí ficou por isso mesmo. E agora veio a oferta, que inclusive hoje ia ser definido Isso. o preço. Preço book building. Isso aí. E aí, eu queria entender do lado de vocês. Primeiro, para a transição paulista, vocês seguem essa mesma visão que eu acabei de falar aqui, que não muda nada? Ou vocês têm alguma preocupação quanto a isso? E depois eu queria falar um pouquinho sobre a Eletrobras desse lado também, para vocês trazerem um pouco da tese. Não, acho que não é um evento transformacional para nenhuma das duas. Tá. Né? Acho que acaba sendo até positivo para as duas, né? Primeiro, para quem é acionista de TRPL, você tem um acionista lá que é a Eletrobras, que não fede nem cheira, assim, claramente não quer aportar capital. Não sei como que é o relacionamento de governança, enfim, se eles indicam conselheiros, se indicam se são bons conselheiros. Enfim, fato é, você tem lá mais de 30% do free float amarrado a um acionista que há um bom tempo já não está querendo estar ali. Então, acho que você desamarra ali, você desengazopa, nem sei se existe essa palavra, mas sei lá, você tira uma... Você traz Sabe, mais... um nó que Sim, tem ali, você traz sim. mais fluidez para o papel, mais liquidez, enfim, dá oportunidade para quem quer ser sócio de verdade. Por outro lado, para a Eletrobras é caixa na veia, né? Então, pode ser que para quem seja acionista de Eletrobras, enfim, esse fluxo seja adicionado lá. Eles têm um pipe bem robusto de CAPEX, né? Previsto para esse ano, próximo ano, principalmente de manutenção de hidrelétricas, enfim. Ou pode se transformar em um aumento de yield, né? Pro ano que vem. É verdade. Então, acho que eu, pelo menos, só consigo ver o lado positivo para ambas, sabe? O lado negativo, você consegue ver algum? Eu acho que não muda absolutamente Não Eu sou muda dessa fundamento. nada. Eu sou funcionista da Transmissão Paulista há muitos anos, muito tempo eu tenho transmissão em carteira. E assim, eu vejo um movimento dela nesse momento e de Taesa muito parecido. As duas reduzindo distribuição por causa de alavancagem. Transmissão Paulista teve a revisão, né? Que obrigou ela, inclusive, a dar uma... Sabe, eu acho segurar, e eu acho que tirou a empresa daquela zona de conforto que ela estava. Né? Porque você tinha lá a indenização e estava recebendo, estava tudo tranquilo, distribuía. De repente, eles alongaram o pagamento dessa indenização, né? O que obrigou a empresa, ao meu ver, né, a sair da zona de conforto. E eu estou vendo bons movimentos por parte da empresa. Eu acho que a gestão tem se movimentado bem. Tem a questão da alavancagem dela, que está uma alavancagem alta, e de acordo com a política ela não pode distribuir num patamar, que eu não me lembro agora qual exatamente, mas daqui a pouco cai também, sabe? Então eu acho que está indo no caminho certo. Esse movimento eu acho que é positivo para as duas também, tira esse peso da empresa e vamos embora. Talvez entre alguém aí também interessante que queira contribuir para a empresa, a gente nunca sabe, né? Porque é um bom negócio, né? É que a gente sempre fala, é o filé mignon, né? Até uma coisa legal de citar que o pessoal fala, a Eletrobras tinha uma posição grande, mas o pessoal esquece de lembrar que mesmo que a Eletrobras se desfaça de tudo, ainda o controlador, o grupo ISA, tá lá. Então o direcionamento estratégico, teoricamente, ele se mantém, não vai mudar absolutamente nada mesmo. E uma coisa legal, quando a Carisa e o Rui vieram aqui, que eu perguntei para eles, falei assim, pô,
E a questão da política de dividendos, né? Por que vocês não deixam mais claro quando que vocês vão distribuir? Não, a gente está pensando, não sei o quê. Mas uma coisa eu garanto, a política a gente vai cumprir. Então, aquilo que está ali estabelecido, eles vão pagar. Quando deve vir isso? Muito possivelmente em dezembro, como foi o ano passado. Então, acho que pelo menos essa visão de que nós cumpriremos a política já traz um alívio, assim, eu diria, para o investidor. E, de novo, eles mesmos falaram aqui também. Eles não podem comentar muito a decisão da Eletrobras, mas eles falaram que a decisão estratégica de participar dos leilões, enfim, de tocar a companhia como eles tocam, não vai mudar nada. Então, acho que é uma posição que é bom para o pessoal saber também. E eu queria perguntar também de Eletrobras, uma outra questão. Hoje a gente olha para as cotações de Elet, então inclusive abaixo do preço quando saiu. Sim. Ali, o pessoal que colocou o FGTS, está perdendo dinheiro hoje, se você for ver ali, em questão de variação de patrimônio. Não que isso importe, mas a minha pergunta é o seguinte: vocês não acham, dentro do AGF, que a Eletrobras pode se tornar uma ótima pagadora de dividendos ao longo dos próximos anos? Uma empresa que poderia pagar, inclusive, mais de 2 dígitos de dividendo com essa transformação que tem feito? Por que eu falo isso? Quando eu começo a olhar a Elet, eu olho uma empresa com alavancagem baixa, teoricamente, comparado aos seus pares. Baixa para o setor, né? 2,5 vezes baixo. É uma empresa que está querendo participar bastante dos leilões de transição hoje, e com essa alavancagem baixa, eu acho que ela tem muita barganha nesse sentido, enquanto talvez algumas outras, nesse momento, tenham que dosar um pouco, como é o caso da própria Taesa. E com ela, teoricamente, arrumando a casa, então cortando um monte de cabide de emprego, diminuindo folha de pagamentos, tirando participação em empresa que ela não tem controle, focando no core business, isso no final do dia você tem uma grande empresa num setor super perene e super previsível. Qual que é a visão de vocês nesse sentido? Quer esperar para ver, para ter mais certeza? Ou talvez comprar agora para eu acredito no futuro? Se tiver certeza, já vai estar Já vai estar no preço, exato. Muito óbvio Isso, pra todo mundo, né? exato. Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que é uma excelente tese de investimento. Não à toa, quando me perguntaram na época do FGTS, eu acho, olha, essas oportunidades aparecem uma vez a cada 5 anos e olhe lá, né? Porque o FMP, o Fundo Mútuo de Privatização, ele é para justamente esses eventos de desestatização, né? O pessoal chama de desestatização para não chamar de privatização, que é feio. Então, são eventos, são janelas de oportunidades muito raras. Você tem uma única escolha. Você pode ir sim ou não. Neste cenário em que você tem apenas uma escolha, uma decisão a fazer, me parecia muito óbvio que parte, não, obviamente não tudo, né? Porque a FGTS, querendo ou não, você pode precisar desse recurso. Então, eu falei, olha, acho que até um limite aí de 10% do seu FGTS, acho que é um saldo legal para você ver um resultado. Mas lembre-se, o jogo é de longo prazo, não adianta você ficar ano após ano. Isso vai ser provocado. Isso vai ser provocado ano após ano, porque você tinha um ano de lock-up. Passou um ano de lock-up, todas as corretoras começaram a ofertar. Sai desse fundo mútuo. Putz, é monoproduto. Mas, cara, você estava pagando lá 0,1, 0,2 de taxa de administração. Baratíssimo. Num recurso que tem que ser barato. Porque ele é monoproduto, você não tem decisão nenhuma de alocação de investimento ali. Induzindo o fulano a colocar esse recurso num outro fundo, diversificado, piriri pararó, pagando 2% de taxa de administração. Mas, feito esse adendo, acho que naquela época, quando você tinha uma única opção, sem dúvida nenhuma, acho que um excelente ativo, valia a pena. Assim, óbvio, não foi o preço mais barato que a gente viu nos últimos 2 anos, né, quando essa janela se abriu, mas olhando para a perspectiva, você vê caminhos de crescimento gigantescos, avenidas de crescimento muito grande. Agora, quando você tem uma gama de opções maiores para você olhar, você tem o tal do cuja oportunidade, né? Então, você olha para uma, você tem que comparar com várias outras. Eu acho que é uma tese excelente, mas tem algumas coisas que pesam para mim. A primeira é, paga uma vez ao ano. Isso me incomoda. Tem que ficar pressionando o pessoal realmente para mudar essa política. Isso me incomoda demais, entendeu? Porque você tem outras opções também muito boas, com ótimas avenidas de crescimento, distribuindo com uma frequência um pouco maior. Querendo ou não, acho que para mim, particularmente, conta bastante, né? Para quem tá fazendo uma carteira em que conta com esses dividendos para o aporte do mês seguinte, né? Ou do próximo trimestre, enfim, essa é uma decisão que deve pesar também. Em termos de yield, olhando hoje, também não é extraordinário, tô pagando o quê? 6, 6,5? É que eu não diria que, se a gente olhar para o passado, realmente, a gente nem vai se
animar, né, nesse sentido. Porque realmente não tem como... E isso aqui é muito mais um cálculo, eu acho que seria o exemplo óbvio de você fazer um preço teto projetivo aqui. Sim. Nem olhar para o passado, porque aí vai mudar tudo. Só que aí é aquilo, tem muita incerteza também, né? Pois é. E é o cujo oportunidade. Tem hoje outras empresas óbvias que estão te pagando 10. Tem bastante incerteza. Mas eu acho que tem é uma outras empresa... coisas. Eu acho que, assim, é preço, né? Então, que vai do yield. Tem a mão do governo, que eu acho que é muito pesada no caso dessa empresa. Eles ainda estão tentando, de alguma forma, né, colocar a mão. Não largar o osso aí, Não largar 100%, o osso. né? Talvez agora tenha dado uma diminuída, porque os caras estão com muito holofote. Mas você pode apostar que daqui a pouco ele volta a falar, mas talvez abra mais oportunidade.